Bom dia, segunda-feira! Hoje vamos falar de forma mais específica sobre as emoções e sobre os sintomas físicos. Mas para isso, precisamos começar falando sobre percepção. Você já reparou que é comum pessoas terem reações diferentes diante de uma mesma situação? Até mesmo pessoas muito próximas, tipo irmãos, por exemplo. Inclusive irmãos gêmeos podem apresentar respostas diferentes frente a algo vivido em comum. Isso acontece porque o nosso organismo responde de acordo com a percepção que a gente tem das coisas, e essa resposta pode ser tanto física como emocional. Vamos de exemplo que fica mais fácil para entender. Eu não sei se você viu, mas o Brasil está fazendo muito sucesso no exterior. Tem muita gente vindo passear aqui e fazendo vídeos e mais vídeos falando das diferenças culturais. Inclusive, vários vídeos muito engraçados. Eles se apaixonam pela forma como as pessoas daqui vivem. Na verdade, como a maioria das pessoas daqui vivem. E teve um rapaz que fez um vídeo falando da forma como a gente descreve a comida, e ele fala o tanto que isso é diferente do lugar de onde ele vem. Ele diz que lá na França as pessoas descrevem as características do alimento, e aqui não. Aqui a gente fala do sentimento que a comida dá. Ele até fala alguns palavrões que às vezes o pessoal por aqui usa para descrever o que está comendo. E dá para ver, pela forma como ele fala, que isso deixou ele realmente encantado pelo país. Porque lá no país dele, a reação diante da comida é totalmente diferente. Inclusive, eu vou deixar o vídeo aqui embaixo caso você queira assistir. Mas eu estou usando esse exemplo justamente para mostrar que, mesmo diante de coisas do cotidiano, a nossa percepção do mundo influencia o que a gente vive. Na América Latina, por exemplo, as pessoas são mais alegres, têm o costume de abraçar, de beijar, de falar de um jeito mais descontraído e normalmente são mais próximas da família. Já do outro lado do mundo, essa interação é bem diferente. É mais séria, com menos toque e com menos espaço para as emoções aparecerem, mesmo em família. E aí, se a gente imaginar uma pessoa daqui e uma pessoa de lá vivendo um mesmo problema, a gente consegue imaginar que a reação de ambos vai ser diferente. Pensa, se a reação diante de uma comida do dia a dia já é diferente, imagina diante de um problema. Cada um vai resolver a questão com base na sua percepção. Inclusive, não existe uma forma de agir melhor e outra pior. O que existe é uma forma diferente de olhar para a mesma coisa, uma forma diferente de resolver o mesmo problema. E isso acontece o tempo todo, mas a gente não se dá conta. O Dr. Hammer, criador da nova medicina germânica, nos mostrou que a nossa percepção vai variar de acordo com a forma que olhamos e sentimos o mundo, e que existem fatores que vão moldando isso em cada um de nós. Eu vou falar aqui alguns desses fatores e você já vai pensando o tanto que eles moldam a sua forma de olhar para o mundo, a sua forma de olhar para os problemas e moldam também a sua forma de viver. O primeiro fator que eu vou citar aqui é o sexo. Um homem vai olhar a vida de uma forma bem diferente que uma mulher olha. Outro fator é a religião. Existem diferentes formas de mostrar o que é certo e o que é errado dentro de cada religião, e isso influencia a sua percepção do mundo. Outro fator também é o seu lugar na família. Se você é o primogênito, por exemplo, a sua forma de olhar o mundo é diferente do caçula, tanto pela forma como você foi criado, como pelas crenças do inconsciente coletivo. Porque se você parar para pensar, o filho mais velho já chega ao mundo cheio de deveres. Ele é aquele que deve ajudar os pais, deve ser exemplo, deve ajudar a cuidar dos mais novos e assim por diante. Entende o que eu estou querendo dizer? A percepção do filho mais velho é diferente da percepção do filho mais novo. Outro fator é a nacionalidade, como eu citei antes ali, as diferenças culturais. Tem também a influência da classe social, o que é normal para quem vive com menos poder aquisitivo e o que é normal para quem vive com mais poder aquisitivo. A sua criação, ela também é um fator determinante. Você foi criado com a sua mãe dentro de casa o dia todo? Você foi criado pela sua avó? Os pais trabalhavam fora e você foi criado com a ajuda de uma tata? Ou você passava o dia todo na escola? E assim por diante. O jeito que você foi criado também tem papel importante nisso tudo. Percebe o quanto essas coisas influenciam a forma como você enxerga o mundo? Percebe o quanto esses fatores influenciam a forma como você vai reagir diante das situações? E até mesmo a forma como seu corpo vai reagir diante de algo? O quanto algo pode ser gigantesco para você e para outra pessoa pode ser normal e comum. E é aí que tá.
A sua percepção do mundo é que traz para você as emoções que você sente no seu dia a dia. É a sua percepção do mundo que traz para você os seus sintomas físicos. E é a sua percepção do mundo que faz você reagir do jeito que você reage quando algo acontece. Se a nossa percepção influencia tanto assim a nossa vida, será que não vale a pena a gente entender um pouco mais sobre isso? Será que não vale a pena a gente ficar mais atento à forma como percebemos o mundo? Se você é meu paciente, é só você lembrar de quando eu falo sobre as fotografias do inconsciente. Lembra de quando eu falo sobre a forma como o seu cérebro está vendo essas fotografias. Isso é a percepção que eu estou falando aqui. A nossa percepção dita a forma como vamos reagir, dita os nossos sintomas e dita também as nossas dores emocionais. E quando a gente entende isso, fica mais fácil lidar também com os outros, porque aí você começa a entender que a outra pessoa age do jeito que age por causa das percepções dela. O outro tem os sintomas que tem por causa das percepções dele. O outro tem a forma dele de lidar com as emoções por causa das próprias percepções. E isso não quer dizer que ele está certo ou errado. Isso quer dizer apenas que ele tem uma base de dados diferente da sua e as reações e ações dessa pessoa estão relacionados ao que ela viveu. Quando você começa a olhar as suas reações e as reações dos outros dessa forma, você diminui muito o julgamento. Tanto o auto-julgamento, que é quando você se culpa e se martiriza por ser diferente, como também o tanto que você julga as outras pessoas. Porque aí você começa a entender que o outro agiu como agiu porque essa foi a forma que essa pessoa encontrou para lidar com os problemas com base nas percepções que ela tem. Só que aqui tem um grande detalhe. Isso não quer dizer que você tenha que concordar com o outro o tempo todo. Quer dizer apenas que você para de julgar o outro e aí você consegue lidar melhor com as pessoas e com os problemas. Inclusive, aproveita esse momento e pensa aí em alguém que te magoou ou que fez algo que tenha te decepcionado. Saia do seu papel e pense na vida dessa pessoa, nas características que foram formando a percepção dela. É muito provável que essa pessoa tenha vivido coisas que a fizeram agir como agiu, que a fez olhar o mundo da forma que ela olha. Enfatizando mais uma vez aqui, com isso eu não quero que você simplesmente concorde com todo mundo e aceite tudo, mas sim que você entenda que o outro vê a vida sob as lentes dele. Essas lentes foram formadas de acordo com a criação, de acordo com a religião e de acordo com as histórias que essa pessoa viveu. E quando a gente para de julgar de acordo com a nossa percepção e se abre para as novas visões, fica muito mais fácil lidar com a dor. Fica muito mais fácil perdoar e ressignificar o que passou. Isso tudo é tão incrível e tão importante que é uma das principais bases que eu uso para tratar os meus pacientes. Porque o mais legal de tudo é que quando a gente muda a nossa percepção, automaticamente a gente influencia nossas emoções e o nosso corpo físico. E assim, a gente consegue diminuir nossos sintomas ou até mesmo acabar com eles. É isso que a leitura biológica proporciona. É libertador quando a gente entende nossa percepção do mundo. Isso nos torna mais maleáveis e até mesmo mais fortes na vida. É libertador quando a gente entende que ninguém olha a vida do mesmo jeito que a gente. Fica bem menos difícil lidar com os outros e alinhar as nossas relações. Então, para essa semana, eu te convido a pensar em como você pode mudar a sua percepção sobre coisas que te deixaram triste, sobre desafios que você viveu, sobre situações que te trouxeram raiva e até mesmo sobre pessoas que te magoaram. Ao olhar para esses problemas com uma nova percepção, você se liberta de dores físicas e emocionais e assume o controle da sua vida. Por isso, eu desejo que a sua semana seja cheia de bênçãos e que você olhe para si mesmo e para as outras pessoas de uma forma muito mais leve. Nos falamos na segunda-feira que vem.